Êxodo 20, capítulo 20, versos 1 e 2. Assim nos diz o Senhor, por sua bendita palavra. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso bendito Deus, Santo Pai, nosso amado Salvador, Redentor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso companheiro de caminhadas diárias, aquele que aplica a palavra ao nosso coração, nós te rendemos graças, Senhor, de todo o nosso coração, por estarmos em tua casa nesta tarde, juntos para ouvirmos a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a nos falar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos conduzido aqui. Obrigado porque pela tua providência, aprove ao Senhor que fosse esse momento que estivéssemos juntos em comunhão com a igreja que ensines. E somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas no dia de hoje. E te somos profundamente agradecidos por mais uma vez estarmos diante da tua palavra aberta, lida, e reconhecemos mais uma vez a nossa limitação, a nossa capacidade completamente reduzida quando se trata de nós mesmos, de compreender a altura, a largura, a profundidade, as riquezas insondáveis contidas na tua lei. Por isso, Senhor, mais uma vez nesse dia te oramos, rogando ao Senhor que o Senhor desvende os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que o Senhor fale aos nossos corações, ao coração de cada um de nós que aqui estamos, de maneira viva e poderosa. Que o Senhor supere as dificuldades e as barreiras pessoais que temos. E que o Senhor, Deus, nos alimente, nos exorte, nos conforte. Fale, Deus, aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa tarde. Te agradecemos mais uma vez por tudo e te oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. O conhecimento de Deus é maravilhoso. Vários estudiosos das Escrituras, homens piedosos, ao longo da história da igreja, têm estudado, têm escrito e têm buscado trazer para a igreja as mais profundas reflexões, exposições, tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento de Deus para a alimentação, para a edificação, para o crescimento espiritual da igreja. E ficamos profundamente gratos a Deus quando vamos olhando na revelação e na forma como Deus tem tratado com a sua igreja. E temos visto algo crescente no meio da igreja quando tem buscado cada vez mais conhecer ao Senhor. Vemos Deus providenciando a publicação de literatura boa, literatura saudável. Temos visto Deus tocar no coração de jovens, de senhores, em várias partes do mundo, para cada vez mais buscar ao Senhor, aprender de sua palavra, voltar às antigas doutrinas da graça expostas na palavra de Deus. E isso é uma grande bênção providencial da parte de Deus para nós. Só que o nosso cuidado nessa tarde é refletir de forma muito prática sobre que diferença tem produzido em nossa vida o conhecimento de Deus que nós temos adquirido. Temos avançado no conhecimento das doutrinas bíblicas, mas que diferença prática, o que isso tem mudado o nosso caráter, tem amoldado o nosso viver de acordo com aquilo que nós temos aprendido. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos a origem dessa revelação de Deus ao seu povo. E vemos também o propósito. Há uma origem da autorrevelação de Deus ao seu povo, mas há um propósito ao qual Deus designou essa sua própria revelação. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos Deus se revelando inicialmente como o Deus criador, providenciador e sustentador de todas as coisas. Mas também vemos um homem que era dotado de tudo aquilo que ele precisava para obedecer a Deus,
quebrar esse pacto de obediência a qual ele foi chamado. Ele quebra esse pacto. Porém, Deus permanece fiel a esse pacto e à sua aliança e segue na sua revelação e aponta para o fim, para a consumação do plano de redenção para o seu povo. Ele chama para si um povo e ele reafirma essa aliança, uma aliança que exige uma obediência, sim, mas uma obediência em amor, não obediência mecânica. E ele faz isso através, inicialmente, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e isso vai se desenvolvendo ao longo da história. Deus vai progressivamente se revelando e apontando sempre para o seu povo o caminho da perfeita obediência que foi perdido no Éden. Então, finalmente chegamos, avançando historicamente falando, no Egito. Chegamos no período de 430 anos em que o povo se vê em apuros, em que o povo se vê debaixo de jugo de escravidão, de sofrimento, volta-se para os céus, clama a Deus por socorro, e Deus, com poderosa mão, liberta esse povo. Então vamos vendo essa libertação, e finalmente chegamos no capítulo 19 do livro de Êxodo, onde Deus vai preparar o povo para algo que historicamente é maravilhoso. É um momento ímpar na vida do povo de Deus, da igreja do Senhor. Mas antes de falarmos sobre o capítulo 19, vamos voltar então para a primeira parte, a primeira palavra do versículo 1 do capítulo 20, que nos diz então. Essa palavra então significa para nós a introdução daquilo que o Senhor vai começar a falar durante todo o capítulo 20, especialmente até o final do capítulo 23, com aquilo que é chamado o livro da aliança. Deus chama a Moisés e a todo o povo para se prepararem. Deus vai, no capítulo 19, se manifestar poderosamente, vai fazer com que o monte se abale e fumegue. Mas é interessante olharmos para aquilo que diz o versículo 5 do capítulo 19. Eu peço para você acompanhar, porque é um capítulo anterior ao que nós lemos. Quando o Senhor diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. Deus chama o seu povo, manda o seu povo se consagrar, tem algo especial para tratar com Moisés, e então há essa preparação e esse ajuntamento. Então o versículo 1 avança dizendo: então falou Deus. E nós vamos dividir essas duas palavras e fazer duas observações sobre cada palavra. Em primeiro lugar, o texto diz que Deus falou. Se não houvesse a intenção própria de Deus em se revelar a nós, nós não teríamos condições de conhecê-lo. Deus se revela através da natureza. Deus imprime no coração do homem o senso de certo e de errado. Mas se Deus não se revela progressivamente, falando com o seu povo, nós não temos condições de conhecê-lo. Só temos condições de receber a lei de Deus e de ouvir Deus falar conosco, porque Ele decidiu se revelar. E a primeira coisa que nós devemos parar aqui refletir somos gratos a Deus, porque Ele voluntariamente decidiu se revelar a nós. Porque para nós é muito fácil hoje, como cristãos, como membros de uma igreja organizada, olharmos para a Escritura, para a Bíblia, completa, fechada, toda a revelação de Deus para nós, e nos esquecemos de que pecamos federativamente no Éden. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, e o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. E se Deus fosse levar a nossa postura como homens de infidelidade, Ele não se revelaria mais a nós. Mas Deus, como nós vamos ver ao longo da exposição, vem falando com o seu povo. E mais uma vez, nesse momento importante, Ele fala. Mas Ele não só fala, Ele não só voluntariamente fala, como Ele se identifica. Então, diz o texto, falou Deus. E a palavra Deus aqui é a mesma palavra de Gênesis 1:1. O Deus Criador, aquele que criou todas as coisas. Não é qualquer pessoa que está prestes a falar. Deus evoca para si, chama para si a primeira característica que Ele se revelou no Éden, como Deus Criador.
Então o versículo avança dizendo: todas estas palavras. Deus vinha se revelando desde o Éden. Gênesis 1, 28 nos diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Deus segue na sua revelação quando chama Abraão, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. A Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, versículo 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus, voluntariamente, o Deus Criador, ele continua se revelando ao seu povo, ele continua abrindo a sua boca e ele continua falando. O mesmo poder que emanou de Deus nos 6 dias da criação e disse: haja luz, e disse: haja firmamento, e deu origem e existência aos animais e toda a criação, continua falando com o seu povo. Avança, ele não parou de falar. No versículo 2, então, nós vemos: eu sou o Senhor. Na primeira parte, no versículo 1, falou Deus, o Deus Criador. A primeira parte do versículo 2, eu sou o Senhor. Eu sou não apenas o Deus Criador, mas eu sou Javé, Jeová, Iavé. Eu sou o Deus pactual. Irmãos, conhecemos o capítulo 20 de Êxodo. Sabemos o que virá do versículo 3 em diante. Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Sabemos tudo aquilo que Deus vai falar, não só ao longo de Êxodo, mas também de Números, Levítico, Deuteronômios e por toda a Escritura. Mas Deus está numa fase de transição da revelação para a sua igreja. Agora algo escrito vai surgir para o seu povo. E quem é que está trazendo essa revelação? Deus. O Deus Criador, mas o Deus pactual. O Deus que escolheu um povo, que escolheu uma nação, que permaneceu fiel historicamente a essa aliança, a esse chamado, a essa vocação. Meus irmãos, minhas irmãs, se verdades como essa tornaram-se algo comum, algo batido, como dizemos no Brasil, em nosso coração, devemos ter sério cuidado. Devemos estar em atenção com a nossa fé e com a nossa reverência a Deus. Deus se revelou a nós. Deus não nos deixou fechados, perdidos em trevas de escuridão. Mas o Deus Criador e o Deus pactual, Ele falou, Ele se revelou a nós. Ele está chamando a atenção para aquilo que Ele é e para a relação que Ele tem com o seu próprio povo. Ele é um Deus pactual, Ele é Jeová, Ele é Javé, Ele é o Deus da aliança. Ele é Adonai, Ele é o Deus soberano, o Deus absoluto. Como certo teólogo disse muito bem, aquele que não é influenciado, nem tampouco limitado por nada fora dele mesmo. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus soberano, esse Deus que cria e que sustenta e que governa toda a terra, Ele está prestes a falar. Ele está prestes a avançar. Nós conhecemos os 10 mandamentos. O povo ainda não tinha recebido. E Deus faz questão de solenemente chamar esse povo para junto de si. O povo do pacto, o povo da aliança. Aqui está, mais historicamente, biblicamente, mais um momento da autorrevelação de Deus. Deus se revelando soberana, voluntária, graciosamente ao seu povo. Eu sou o Senhor, diz a primeira parte do versículo 2. Mas eu sou o Senhor, teu Deus. E a ideia aqui não é eu sou o Deus de vocês porque vocês me escolheram. Eu sou o Senhor, teu Deus, porque eu vos escolhi. Porque eu voluntariamente, mesmo sem vocês merecerem, sendo infiéis, eu escolhi me revelar a vocês. Eu sou o Deus de vocês. Fui eu que tomei vocês como meu povo. Mas isso mediante um caminho de obediência. Lembram do versículo 5 do capítulo 19? Se me obedecerdes, serão minha propriedade particular dentre todos os povos, porque a terra é minha.
Ah, meus irmãos, tantas pessoas lá fora que muitas vezes povoam igrejas que se autodenominam cristãs, pedem novas revelações. Que novas revelações precisamos? O Deus pactual, o Deus fiel, o Deus todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas, aquele que não é limitado a nada, ele se revelou a nós. Ele voluntariamente decidiu se revelar a nós. E nos prometeu que se formos obedientes, sempre apontando para a obediência perfeita, seremos sua propriedade particular dentre todos os povos. Que novas revelações precisamos? Se isso não é suficiente para alegrar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé em momentos difíceis que passamos na caminhada, então nada mais é. Se isso não enche o nosso coração de esperança, em sabermos que se buscarmos ao Senhor, de que se colocarmos diante dos seus pés, clamarmos por sua graça, clamarmos pelo seu perdão e pela sua misericórdia, clamarmos para que Ele nos torne mais santos, mais piedosos. Se isso não nos motiva, nada mais vai nos motivar. Eu sou o teu Deus, não um Deus criador, genericamente falando, mas o verdadeiro Deus, que tem verdadeira aliança fiel com o seu povo. Deus que escolheu esse povo para ser propriedade particular. Mas o Senhor avança no versículo 2 ainda. Eu sou o Senhor, eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O Deus que libertou fisicamente Israel do cativeiro. Fisicamente, Deus libertou Israel do cativeiro. É o mesmo Deus que, mesmo em meio às misérias desse mundo, sustenta, guarda e governa a sua igreja. Aquele que tem os seus olhos voltados para o seu povo. E que mesmo quando o seu povo padece perseguições, sofre por conta do Evangelho, ou mesmo por qualquer outra situação que envolva as misérias dessa vida, Deus está com os seus olhos fitos no seu povo. Um Deus que do mais altos céus ouve o clamor do seu povo quando clama por socorro. Quando recorre a esse Deus, não só criador, mas pactual, um Deus paternal. Esse Deus dos mais altos céus, ele ouve, está atento para a voz do seu povo. Isso fisicamente. Mas não apenas fisicamente, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Muito pior do que o cativeiro tirânico de um império déspota e opressor, Israel foi livrado por Deus fisicamente para ser transportado para uma realidade superior. Como vamos ver adiante, para poder finalmente ser chamado para vivenciar plenamente na terra prometida essa obediência perfeita a qual Deus tanto requer e que é digno. Muito além desse cativeiro terreno, Deus livra não só Israel, não só a igreja do Antigo Testamento, mas a igreja ao longo da história da escravidão espiritual do pecado. E para que Deus faz isso? Qual é o propósito em Deus se auto-revelar, em Deus nos tirar do cativeiro espiritual, da opressão do pecado, a fim de que nós possamos obedecer aos seus mandamentos, por reverência, por temor, mas por amor. Não apenas mecanicamente. Como o pastor já orou hoje à tarde, odiávamos o Senhor, odiávamos os seus mandamentos, mas mediante a obra restauradora, regeneradora de Cristo Jesus em nossos corações, amamos a vontade de Deus, queremos fazer a sua vontade, como conversávamos hoje à tarde, quando pecamos contra o Senhor, por mais prazer momentâneo que o pecado possa nos trazer, se somos crentes em Jesus, se nascemos de novo, o nosso coração pesa, porque menosprezamos a santa lei de Deus, porque afrontamos a santidade do Senhor, porque nos desviamos do caminho a qual o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele nos redimiu. Foi para isso que Ele nos chamou, para obedecermos a Ele,
para apresentarmos a Ele a nossa obediência. Aqui é um momento importante da história da revelação bíblica de Deus para o seu povo. Mas essa revelação não termina aqui. O Senhor continua progressivamente se revelando, até que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nos é dito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A mesma palavra do Senhor, a mesma presença de Deus que acompanhava Adão no Éden, que esteve falando com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com os profetas, que esteve falando com os apóstolos, agora se fez carne, na pessoa do Filho eterno de Deus, habitou entre nós, o Verbo de Deus, não apenas o Logos, que a humanidade tanto ansiava saber, os gregos tanto ansiavam saber, onde estava o Logos, o que era o Logos. O apóstolo João não apenas escreve sobre o Logos para trazer uma resposta meramente intelectual, uma resposta aos anseios intelectuais de uma humanidade desprovida da graça de Deus. Mas Deus completa, consuma a sua autorrevelação a nós na pessoa de Cristo Jesus, a revelação plena de Deus, o Logo de Deus, a palavra de Deus. Por que foi que Cristo veio? Por que foi que Ele encarnou? Porque nós merecíamos? Não. Ele fez isso porque Ele quis. Porque Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo assim eternamente decidiram. Ele se revelou a nós. É isso que a palavra de Deus expõe. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então aprendemos que a nossa redenção em Cristo, que essa perfeita e plena revelação de Deus a nós, é a base da nossa obediência a Deus como igreja. Foi para uma vida de obediência, foi para alcançarmos a perfeita obediência em Cristo que nós fomos remidos, que nós fomos chamados. Deus não tem se revelado a nós com outro propósito a não ser nos santificar, nos habilitar. O povo foi tirado do cativeiro. O povo agora vai começar a sua caminhada rumo à terra prometida. O povo agora está livre da opressão, da escravidão no Egito. E agora então, Deus pode se revelar ao seu povo. Deus decide se revelar ao seu povo. E agora o seu povo tem condições de ouvir. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de esculturas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso não é mais estranho para o povo de Deus. Lembrarás do dia do sábado para o santificar. Honrarás o teu pai e a tua mãe. Não furtarás, não adulterarás, não matarás. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Essa é a minha vontade, Deus fala ao seu povo. Atentem, obedeçam, porque se assim fizerem, serão minha propriedade particular. Percebem a ligação entre a obediência a Deus, entre Deus se revelar a nós, revelar a sua vontade na palavra sagrada, e nos instruir, nos ensinar, e através dessa obediência a Deus, nós sermos levados a uma vida de intimidade, de comunhão com Ele. Essa lei moral dada ao povo de Deus, ela é obrigatório ser obedecida por todos os homens. Todos os homens, sem exceção, têm o dever de olhar para a lei de Deus e de obedecê-la. Serão julgados e cobrados pela sua desobediência, pela quebra de cada mandamento, de cada falta que cometerem. Mas nós somos chamados para algo a mais. Somos chamados para nos relacionarmos com essa vontade, com essa lei, com esses mandamentos, com esse conhecimento de Deus, com base na nossa relação íntima e pessoal que temos com Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O poder das boas novas de salvação em Cristo Jesus estreitou de uma vez por todas a nossa relação de obediência com o Pai. E é por isso que o apóstolo Paulo pode, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, dizer: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós,
e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. O Senhor Deus tem revelado a nós a sua vontade e tem nos feito povo dele e tem revelado em nós, igreja do Senhor, a sua glória. Somos a noiva do Senhor. Lutamos para cada vez mais viver uma vida de obediência diante de Deus. Nos esforçamos, choramos mediante o pecado, mas temos avançado. A igreja milita, a igreja luta, mas a igreja triunfa. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja e avançamos até aquele dia final, que nos é descrito de forma magistral em Apocalipse capítulo 21. Portanto, meus irmãos e irmãs, resta-nos a seguinte questão. Sabendo que o Senhor decidiu voluntariamente se revelar a nós, que se Ele não tivesse voluntariamente decidido se revelar a nós, não tínhamos como conhecê-lo. Sabendo que Ele se revelou a nós ao ponto do Verbo se fazer carne e habitar entre nós, morrer na cruz do Calvário, para nos dar acesso definitivo a essa vida de obediência em amor, essa vida de obediência em santidade, em comunhão com Deus. Deus não se revelou para nós meramente para inchar, para fazer avolumar o nosso conhecimento dele, mas para nos trazer cada vez mais para uma vida de comunhão com ele, em obediência, em santidade. Sabendo disso, temos refletido sobre essas verdades que são expostas exaustivamente ao longo de toda a Escritura, de que o Deus soberano, de que o Deus absoluto, autossuficiente, decidiu se revelar a nós, a tal ponto que em Deuteronômio 31:18 diz: e, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Isso tem feito a diferença em nossa vida de busca ao conhecimento do Santo Deus? Temos amado a palavra de Deus e temos nos debruçado diante dela. Temos buscado ler, conhecer, não simplesmente porque queremos ser grandes conhecedores técnicos da palavra de Deus, mas porque ela revela a esse Deus santo, a esse Deus soberano, a esse Deus maravilhoso a nós. Isso tem nos motivado. Esse Deus se revelar a nós tem dado a nós motivação suficiente? Ou temos negligenciado esse conhecimento de Deus? Ou temos colocado de lado esse conhecimento de Deus? Ou não temos dado graças a Deus pelos oficiais, pastores, anciãos, que Deus tem levantado como mestres, como pessoas que se esmeram em conhecer a palavra de Deus para expor fielmente essa palavra à igreja do Senhor? Temos menosprezado isso ou temos sido agradecidos por isso? Temos orado pelos pastores? Temos orado pelos pregadores da palavra de Deus? Temos orado para que Deus levante no meio da igreja jovens rapazes que o coração arda pelo ministério da palavra? Ou não? Esse conhecimento de Deus, esse maravilhoso conhecimento de Deus, que, segundo a Escritura, é inesgotável, que adentraremos os portões da eternidade e nunca nos cansaremos de conhecê-lo. Ou isso tem preenchido o nosso coração ao ponto de nós divulgarmos isso, de falarmos desse conhecimento, de fazermos aquilo que o Senhor nos ensinou na oração: santificado seja o teu nome, propagado e divulgado seja o teu nome pelos 4 cantos da terra. Quem sou eu, Deus, miserável pecador, para que o Senhor se revele a mim? O mínimo que eu posso fazer é conhecer-te, é amar-te, é amar uma vida de comunhão contigo e anunciar o conhecimento do Senhor por toda a terra. Isso tem nos motivado a levar o conhecimento de Deus às pessoas, não apenas com o nosso viver como crente, mas com as nossas palavras. Temos sido arautos de Deus, proclamadores do conhecimento de Deus dado ao seu povo.
na nossa relação com Deus, quando olhamos para o chamado dele em obediência aos seus mandamentos, temos nos esforçado para obedecer esses mandamentos? Ou esses mandamentos têm sido pesados a nós? Ou quando os mandamentos do Senhor confrontam o nosso pecado, permitimos que a nossa carne se levante ao ponto de sermos rebeldes ao mandamento de Deus e colocamos de lado a palavra de Deus e fazemos aquilo que queremos? Como é que tem sido a nossa relação com esse conhecimento de Deus, dado graciosa, generosa e voluntariamente a nós? Temos amado esses mandamentos, esse conhecimento de Deus ao ponto de obedecê-lo e de nos esforçarmos ao máximo? John Bunyan viveu algo extraordinário quando o assunto foi o conhecimento de Deus. Ele disse: a minha alma e as Escrituras se abraçaram e há uma doce correspondência e acordo entre elas. Será que isso, o conhecimento de Deus, da sua palavra, de vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, tem feito isso em nossos corações? A nossa alma, o nosso ser está apegado ao Senhor, ao conhecimento do Senhor, através da sua palavra? Temos meditado sobre a profundidade, temos tido conhecimento do que significa, quando o assunto é perfeita obediência, termos sido guardados por Deus, escondidos debaixo dos méritos de Cristo, sabendo que se dependesse de nós mesmos, nós estaríamos condenados, porque não temos condições em nós mesmos de conhecer plenamente a Deus e de obedecer perfeitamente os seus mandamentos. De tal modo que Tiago, no capítulo 2, versículo 10, nos diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Quando Cristo, o eterno Filho de Deus, vem até nós, quando o Verbo se fez carne, Ele não apenas traz a revelação plena, final de Deus ao seu povo, como também Ele vem para nos esconder. Ele vem para definitivamente nos tirar do Egito, tirar de sobre nós o jugo da escravidão do pecado. Isso tem enchido nosso coração de gratidão. Temos sido assombrados por tamanha demonstração de cuidado, de amor, de misericórdia de Deus para conosco, de fidelidade a si mesmo, de fidelidade à sua aliança. Olhando para tudo isso que a palavra de Deus nos fala, chegamos rápido e facilmente à conclusão de que o conhecimento de Deus não nos enche de orgulho, não nos ufana. Ao contrário, o conhecimento de Deus nos humilha. Cada vez mais que conhecemos ao Senhor, que vemos a graça de Deus sendo derramada ao longo da história sobre sua igreja, revelando-se a si mesmo, doando-se ao ponto de morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Isso não há espaço para nos exaltarmos. Por que será então que quando começamos a estudar mais a palavra de Deus, temos uma tendência natural da nossa carne de acharmos que sabemos mais, de que somos diferentes e de que temos mais conhecimento? Se temos mais conhecimento de Deus, a palavra de Deus revela que só temos pela graça, só temos porque Ele decidiu se revelar a nós e mostrar o tamanho da nossa vileza e mostrar o caminho de morte e de perdição eterna a qual caminhávamos, e que se não fosse a sua graça e que se não fosse a sua misericórdia, não o conhecíamos. Não teríamos condições de conhecer 1 milímetro da sua pessoa e ainda por cima estaríamos eternamente condenados, porque nós não temos condições de obedecer todos os seus mandamentos. Ainda não. Estamos escondidos em Cristo. Haverá um dia onde o pecado será definitivamente extirpado, arrancado do nosso ser. Estaremos perfeitos, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem mancha. E poderemos habitar na presença de Deus e gozar da sua presença eternamente. Mas até lá, somos humilhados, somos exortados a cada vez mais conhecer ao Senhor. Mesmo em contextos terríveis, como o do profeta Oséias,
O povo de Deus, ao longo da história, pela aplicação do Espírito Santo, da sua palavra aos seus corações, chega sempre a uma conclusão. Oséias capítulo 6, versículo 3. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas perseguições, em meio a um contexto de um futuro de juízo de Deus sobre nós, sobre um povo ímpio, sobre um povo que mais uma vez quebra a aliança, diz o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Assim como a alva certa é a sua vinda, Ele virá sobre nós como as chuvas serôdias que regam a terra. O Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso ao longo da história, sempre conclamou a sua igreja, para que a sua igreja se volte para Ele, em humildade e em reverência, para conhecê-lo, para amá-lo, para obedecer os seus mandamentos, e não para se ufanar. Como Deus tem tratado a igreja de Sines, a igreja evangélica em Sines? Deus tem vos alimentado com a palavra de Deus, Ele tem vos alimentado com sã doutrina, tem trazido ao vosso púlpito pregadores que têm se esforçado, que têm lutado para pregar fielmente a palavra de Deus. O vosso pastor, os vossos anciãos, têm se esforçado para estudar a palavra de Deus, não apenas com um mero conhecimento intelectual, mas com vida piedosa. Grande é a vossa responsabilidade diante de Deus. Não é para a igreja de Sines se achar, nem ninguém se achar mais conhecedor, mais merecedor de algum mérito, de algum elogio, de nada disso. Porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse Deus se revelando à igreja de Sines, alimentando a igreja de Sines pela sua palavra, a igreja de Sines estaria mergulhada em trevas de ignorância. Estaria fraca espiritualmente, não estaria avançando no conhecimento da graça de Deus. E Deus fez isso ao longo da história. Deus cuidou da sua igreja, do conhecimento de si mesmo para a sua igreja. Vimos isso na pré-reforma, durante toda a reforma. E nesse contexto, Nicholas Udall, defendendo a tradução das Escrituras para a língua do povo, ele faz uma observação muito importante. Ele diz que a tradução das Escrituras não deve levar os crentes a serem pesquisadores, curiosos dos mistérios elevados. Eu vou repetir. Os crentes não devem ser pesquisadores, curiosos dos mistérios elevados, mas devem ser fiéis executores e realizadores das ordens de Deus. Meus irmãos e irmãs, glorifiquemos, pois, a Deus por se revelar voluntariamente a nós, pobres e miseráveis pecadores. Nos alegremos, regozijemos no Senhor, porque Ele nos tirou do Egito, do jugo da escravidão, da casa da servidão, para servi-lo e para obedecê-lo em perfeita obediência, na sombra de Cristo, em amor. Rendamos graças ao Senhor, nosso Deus, por sua obra na cruz, que nos deu acesso a essa obediência perfeita, mediante a sua mediação. Agostinho disse que obediência é a mãe e a guarda de todas as virtudes. Também foi dito que uma obediência sem amor é hipocrisia. Obediência exterior, obediência meramente aparente, que não brota do coração, de um coração que ama Deus, é mera hipocrisia. Por isso devemos, sim, nos esforçar para apresentar ao Senhor o máximo da nossa obediência, dando graças a Ele por essa revelação maravilhosa, almejando ardentemente o dia em que nós alcançaremos a estatura da varonilidade perfeita e seremos obedientes à medida em que o nosso Deus merece. Reconheçamos, pois, que foi para uma vida de obediência e de conhecimento do Senhor, em humildade, que Ele nos chamou e nos remiu da vida de escravidão que outrora vivemos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Que a sua palavra saia do ambiente teórico e se torne vida em nós. Que toda a nossa vida de oração, de leitura, de compromisso com a nossa igreja local, com as atividades, que a nossa relação com as pessoas exale o conhecimento de Deus. Que buscamos conhecer a esse Deus e tornar esse Deus conhecido para a sua glória e para o bem do seu povo.
para o ajuntamento do seu povo até o dia final. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ter mais uma rápida palavra de oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez te rendemos profunda gratidão. Porque onde nós estávamos, Senhor, sem o conhecimento do Senhor? Para onde é que nós caminhávamos? Andávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor, desgarrados. Mas aprove ao Senhor se revelar a nós, graciosa e voluntariamente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, dando-nos a tua santa e bendita palavra, todo o conselho de Deus que nos instrui. Nos perdoa, Senhor, quando avançamos um pouquinho no conhecimento de Ti, já nos achamos diferentes. Já achamos, Deus, que temos conhecimento a mais do que os outros. Ah, Deus, não, Senhor. Esse não é um conhecimento legítimo e genuíno de Ti. O conhecimento do Senhor mostra a Tua grandeza e mostra a nossa pequenez. Ah, Deus, nos perdoa, porque por vezes negligenciamos o amor à Tua palavra. Negligenciamos o amor à vida de oração, de busca pessoal ao Senhor. Nos perdoa, Deus, porque às vezes, sendo sinceros, participamos das atividades da igreja mais por uma rotina do que por um ato de gratidão profunda por termos sido resgatados, por termos sido colocados debaixo do jugo da obediência, que é leve e que é suave em Cristo Jesus. Nos perdoa quando nos esquecemos disso. Nos faz, Senhor, aprofundar cada vez mais. Não queremos apenas molhar os pés, queremos mergulhar de corpo inteiro no conhecimento do Senhor. Sabemos que são águas profundas demais, que nunca chegaremos ao fim, mas queremos avançar cada vez mais no conhecimento de Ti. Queremos ter no Senhor o nosso maior deleite, o nosso maior prazer. E nos ajuda, Senhor, não apenas a conhecer-te mais, mas a também tornar-te conhecido. Tornar-te conhecido em nossa igreja, tornar-te conhecido em nosso lar, em nossa morada, onde quer que nós estejamos. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Somos carta escrita pelo Senhor, não com tinta, mas com sangue. Não em papel, mas em nosso coração. Ajuda-nos a estarmos apegados ao Senhor, ao conhecimento do Senhor. E que isso venha, Senhor, nos fazer mais humildes, mais santos, vidas mais piedosas, para a Tua glória, Senhor. Para a glória do Teu nome e para o bem e saúde espiritual da Tua igreja. Assim suplicamos, rogamos a Ti encarecidamente, em nome de Cristo nosso Senhor.